E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e o responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Este aqui é o segundo do dia, o nosso almoço com TF. Pessoal, voltei para minha casa, vocês estão vendo aqui, estou no meu estúdio. E devido a isso, o almoço com TF ele vai sair de meio-dia e vai passar para meio-dia e meia. Explico por quê. Está tendo aquela obra ainda, aquela obra serelepe marota moleque aqui no meu prédio. E a galera que está fazendo o serviço, eles param para almoçar por volta ali de 11h40, 11h50. Então, assim, para vocês não ficarem com o vídeo muito tarde, não teremos nem edições, não vou colocar nem vinheta, nem aquelas coisas que estão passando aqui, só para vocês não perderem tempo e o vídeo também não entrar muito tarde. Então, recado dado, já peço que você fortaleça com like, fortaleça com a sua inscrição e mandem aí em seus grupos WhatsApp. Nesse vídeo eu vou falar sobre 2 temas. O primeiro, o SBT derruba a Globo e vai transmitir o Campeonato Carioca. Isso informações tanto do lance e também do UOL. Vou explicar mais detalhes a respeito deste ponto e o Botafogo vai faturar 14 milhões. 4 milhões a menos do que faturava na Globo. O contrato é bom? Não sei. Vamos falar sobre isso nesse nosso vídeo de agora. E além disso, as contratações do Botafogo para a Série B, elas precisam ser assertivas. Por que isso, TF? Explica melhor. Vamos a esses vídeos aqui, esses temas aqui nesse vídeo agora. Começo pelas contratações para a Série B. O Botafogo terá que contratar e dispensar atletas. Esse é o ponto-chave. Mas as contratações, elas precisam ter um critério. De, por exemplo, 2 jogadores do mesmo nível para a posição. Claro, você não vai ter para a lateral direita o Lan e o Cafu. Olha como que eu sou velho, falo do Lan. Tá bom, hein? Você não pode ter, sei lá, para a lateral direita o Jorginho e o Cafu. 2 laterais, grandes laterais que eu vi com a camisa da seleção brasileira. Para a lateral esquerda você não pode ter o Roberto Carlos e o Branco. Você não tem condições de ter 2 jogadores assim. Mas você não precisa ter o Roberto Carlos e um jogador de nível técnico horroroso. Você tem que ter 2 jogadores iguais. Jogadores que busquem um diferencial, que tenham um nível parecido para que haja uma competição interna muito forte. Porque, no meu ponto de vista, o futebol ele precisa de algumas competições. A primeira é a competição interna, depois a competição contra os seus adversários. E não adianta nada você ter um lateral de seleção brasileira e seu lateral reserva ser um jogador que não joga nem a Série C do campeonato estadual. O Botafogo tem que conseguir contratar 2 jogadores com nível de Série B, realmente. 2 jogadores que caso eles possam jogar, sejam úteis. Para quê? Para que eles possam disputar uma posição de igual para igual. O Botafogo vai ter que contratar laterais para a direita, vai ter que contratar zagueiros, vai ter que contratar laterais esquerdos, vai ter que contratar volantes, vai ter que contratar meias, vai ter que contratar extremos e vai ter que contratar atacantes. Então, assim, não me surpreendo se o Botafogo fizer no mínimo 10 contratações para a temporada 2021, porque o elenco desse ano é caro, tem muitos jogadores ali que no meu modo de vista não tem condições deles vestirem a camisa do Botafogo e com isso eles terão que ser dispensados. É fato. E a partir desse momento que você tem jogadores que eles poderão ser dispensados, você tem que achar atletas assertivamente e que a maioria funcione. Se você contratar 10, pelo menos 7 ou 8 eles precisam ser jogadores que cheguem e joguem. E isso é o ponto que o Freeland tem que definir logo a situação do Eduardo Barroca, a situação de Túlio Lustosa, para que você contratar jogadores dentro da característica que o técnico quer. Vou colocar um exemplo hipotético. O Barroca é mantido. Qual o tipo de jogo que o Barroca quer? É um jogo de posse de bola, é um jogo em que você guarda as posições, né? Um jogo que você privilegia o posicionamento tático. Ele gosta de jogar no 4-1-4-1 defensivamente, 4-3-3 ofensivo. Então você precisa de quê? 2 extremos rápidos, um meio campo que te dê uma dinâmica de jogo e com jogadores que tenham a posse de bola, laterais que saibam chegar pelo lado de campo para fazer o trabalho junto com os extremos. Então você vai precisar disso. Aí vamos supor que o trabalho do Barroca no ano que vem, nesse ano mesmo, no Campeonato Carioca, não agrade e continue trazendo resultados ruins. Gente, estou colocando hipoteticamente a permanência do Barroca. Entendam isso. Estou colocando como exemplo. Aí você vai ter que buscar um outro técnico. Você vai ter que buscar um outro técnico, mas tem que ser naquele estilo de jogadores que foram contratados. Não adianta você ter montado um elenco com a filosofia de jogo do Barroca e depois trazer o Jair Ventura, que é um estilo totalmente diferente,
que é um técnico que prefere as linhas mais baixas, que gosta de contra-ataque. Então, assim, se você for contratar um técnico para montar um time reativo, você vai ter que contratar jogadores para esta característica de jogo. Não vai contratar jogadores para um técnico reativo que sejam de uma maneira que ele não vai conseguir se enquadrar. Dou um exemplo do Jair, por exemplo, na Libertadores de 17, como ele teve dificuldades de colocar Camilo e Montijo juntos, porque eram jogadores que desempenhariam a mesma parte de campo, desempenhariam a mesma função ali, e nos jogos em que os dois atuaram juntos, o Botafogo sofreu até mesmo com a dificuldade na marcação e etc. Então, assim, as contratações elas precisam ser assertivas. Escolha o técnico, defina a maneira de jogo e busque atletas para essa maneira de jogo. Simples assim e, claro, jogadores com fome e sede, jogadores que queiram estar no Botafogo. Mudando de assunto, o Campeonato Carioca deverá ser transmitido pelo SBT. Segundo o Lance e também o UOL, tudo está certinho. 14 milhões de reais serão pagos para as equipes grandes e 3 milhões e meio para as equipes pequenas. Valor para as equipes grandes, 4 milhões a menos do que era pago pela Rede Globo. O contrato com a Globo foi rompido depois daquele imbróglio devido à MP 984, em que o Flamengo transmitiu jogos de sua equipe com apoio da lei, da MP, perdão, que o Bolsonaro colocou, e a Globo rompeu, rescindiu o contrato. Ela disputava com a SBT, mas a melhor proposta acabou sendo da TV do Silvio Santos. Então, quem quer dinheiro? Oi! Vem cá, você quer campeonato carioca? É o SBT lá, Silvio Santos, vai transmitir o campeonato carioca. Como que será a transmissão? Pelo que está na matéria, um jogo por semana será transmitido para a rede, ainda sem a data definida, e também será criado um pay-per-view como tem hoje da Comebol TV. Como esse pay-per-view da Comebol TV? Você paga um valor X e terá todas as partidas como acontece na Comebol TV, que você tem jogos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Com isso, além disso, os clubes também terão o direito de transmitir seus jogos em suas plataformas no YouTube. Isso não foi bem explicado, se será, por exemplo, o jogo em que o Botafogo for mandante, Botafogo e Voltaço no estádio Newton Santos, o jogo terá transmissão da Botafogo TV. Se for Voltaço e Botafogo no Raulino de Oliveira, o jogo deverá ter transmissão da Voltaço TV. E assim será. Isso, na minha concepção, vai tirar o peso do pay-per-view. Quem vai comprar um pay-per-view do Campeonato Carioca se você tem a transmissão nos canais do YouTube dos clubes? Ninguém. Quem sã consciência? Então, assim, 14 milhões de reais serão pagos para cada equipe, pelo contrato sendo fechado. Não foi informado o período que o Campeonato Carioca ficará ali a cargo do SBT, e também um bônus pelos pacotes assinados através ali do pay-per-view que será criado para o SBT. Aí deveremos ter na Sky, na Claro TV, em todas as TVs por assinatura. Mas o ponto é esse: o Campeonato Carioca vai mudar de emissora, apesar que a final do ano passado já foi transmitida pelo SBT. Comentem aqui o que vocês acharam sobre os valores, comentem aqui sobre também estas contratações e comentem aqui o que vocês acham desse careca que vos fala. Beijo, fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta hoje com mais um Noite Alvinegra aqui no canal. Beijo, tchau, tchau, fui e vamos Fogão!